Legal, tudo bem? Eu sou da Autoescola Machado, meu nome é Marquinhos Soares. Meu nome é Rafaele. Nós vamos ministrar aula para vocês de toda a matéria ministrada pelo Detran, de todo o livro, tá bom? Eu peço para vocês ter calma e vocês prestarem bastante atenção na nossa aula. Esse é um vídeo piloto que logo nós vamos passar para o YouTube. Qual a procedência para os alunos entenderem melhor nossas aulas, tá bom? Esse é um vídeo piloto experimental, está em fase experimental, tá bom? Vamos lá. Ô Rafaela, o que é CTB? É o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro são as leis de trânsito do Brasil. Dentro do Código de Trânsito Brasileiro contém um SNT. O que significa SNT? É o Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos de trânsito normativos, executivos, fiscalizadores, julgadores ou recursais. Vamos lá. Quais são os órgãos normativos? Aí vai ser o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF. O que significa CONTRAN? É o Conselho Nacional de Trânsito. E o CETRAN? Conselho Estadual de Trânsito. E o CONTRANDIF? É o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Legal! Então eu posso ensinar, posso dar um bizu, uma informação, que todos os órgãos normativos começam com a letra C? Pode. Todos os órgãos normativos começam com a letra C. Isso. CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Legal? Os órgãos executivos são 4D de dado, 2P de pato e um J. Os órgãos executivos são 7. Vamos lá, vamos conferir quais são os órgãos executivos. Isso, é o DENATRAN, o DETRAN, o DENIT, o DR, a Prefeitura, a Polícia Rodoviária Federal e a Jari. e a Jari. Então vamos lá, o que significa DENATRAN, Rafa? É o Departamento Nacional de Trânsito. Departamento Nacional De Trânsito. Departamento Nacional de Trânsito. Agora, caso venha cair na prova do Detran, qual órgão? Fiscalizador Rodoviário Federal. Ó, não patrulha. Qual órgão? Fiscalizador Rodoviário Federal. É o DR. DR. O que significa DR? Departamento de Estradas e Rodagem. Ô Rafa, toda vez que você recebe uma multa ou recebe uma notificação de uma multa, a qual órgão você deve recorrer? A Jari. O que significa Jari? É a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Se cair na prova, o Jari é um órgão de recurso, certo? Isso. Quantos dias eu tenho para recorrer uma multa ou uma infração? 30 dias. E para recorrer, para indicar o infrator? 30 dias. Agora não existe mais 15 dias. Para recorrer uma multa ou uma infração, são apenas 30 dias, tá bom? Caso venha cair na prova, qual órgão que aplica exame teórico e prático, que fabrica a habilitação e que também aplica o curso de reciclagem? Aí vai ser o DETRAN. Isso caiu na prova, hein? É o Detran. O que significa Detran? Departamento Estadual de Trânsito. Muito bem. E o Denatran? O Departamento Nacional de Trânsito. E o DR? Departamento de Estradas e Rodagens. Parabéns, parabéns, parabéns. E PRF? É a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, ela pode patrulhar e fiscalizar as áreas estaduais? Não. Ela tem autonomia somente nas áreas federais. Ela patrulha e fiscaliza no âmbito federal. Agora, se ela tiver uma autorização judicial ou uma autorização, ela também pode atuar nas áreas estaduais, tá bom? Ô Rafa, a prefeitura é um órgão executivo, certo? Certo. A prefeitura, ela autoriza aos veículos de propulsão humana ou de tração animal trafegar no perímetro urbano. Por exemplo, aqui em Machado hoje, aproximadamente nessa data, hoje são 16 de agosto de 2021, aproximadamente tem umas 2.500 a 2.700 que praticam o ciclismo. Por exemplo, o ciclismo aqui em Machado
são várias pessoas que trabalham nessa área. Aí se caiu uma pergunta na prova para vocês. Quem autoriza um ciclista ou pessoas que praticam o ciclismo a trafegar no perímetro urbano? A prefeitura. A prefeitura ou o município. Por exemplo, aqui em Machado nós estamos perto de uma cidade chamada Poços de Caldas. Lá tem o tráfico de charrete no centro da cidade, é um lado cultural, né? Aqui em Machado não pode trafegar charrete, porque tem uma lei que sanciona. Agora eu pergunto para você, para veículos de propulsão humana e de tração animal, para trafegar no perímetro urbano, tem que ter autorização de quem? Da prefeitura ou município. Da prefeitura ou do município. Alguma pergunta, por favor? Juninho? O senhor Zezinho? Não? Você? Não tem pergunta? Então vamos lá. Como divide a habilitação, Rafa? A habilitação ela pode ser ACC, PPD ou CNH. Então a habilitação ela se divide em 3 partes. Isso. ACC, PPD e CNH. Quando eu me refiro à renovação da habilitação, eu estou referindo a PPD, ACC ou a CNH? CNH. Então, se cair na prova, qual o prazo de validade da renovação da habilitação? Eu estou referindo a CNH. Certo. Por favor, relate para mim a renovação da habilitação. Teve a mudança agora na lei. Então, foi o dia 12 de abril que mudou a lei, né? 2021. Então agora o prazo ficou quem tem de 18 anos até 50, eles vão renovar de 10 em 10 anos. De 18 até 50 anos vai renovar de quanto? De 10 em 10 anos. E se tiver algum problema psicológico ou algum problema físico, aí pode também ser diminuído esse espaço, né? Aí a gente vai... Pode diminuir, né? Vai usar conforme a prescrição médica. Certo. E depois de 18 a 50, quem tem 51 a 69? Aí eles vão renovar de 5 em 5 anos. Olha para você ver, quem tem de 50 a 69 renova de quanto? De 5 em 5 anos. Legal. E quem tem acima de 69, de 70 para cima? Eles vão renovar de 3 em 3 anos. Isso é muito importante, ou conforme a orientação médica ou psicológica, né? Agora eu pergunto para vocês, o exame toxicológico é obrigado apenas para quais categorias? C, D e E. Tá, vamos falar um pouquinho sobre o exame toxicológico. O exame toxicológico, ele renova de 30 meses em 30 meses, ou de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Mas tem uma abreviação que muda completamente isso, né? Vamos dar um exemplo. Na minha habilitação está escrito atividade remunerada, mas a minha carteira é a AB. Eu preciso fazer exame toxicológico? Não. E se tiver AC? Aí sim. Tá vendo? Então quem tem quem tem categoria C, D e E são obrigados a fazer o exame toxicológico. Isso. Vamos lá, fala um pouquinho sobre as pessoas que têm acima de 69 anos do exame toxicológico. Então, o toxicológico agora ele é feito de forma intermediária, de 2 anos e meio a 2 anos e meio ou 30 meses. Quando as pessoas passam de 69 anos, elas vão renovar a habilitação de 3 em 3 anos. Então, essas pessoas, elas podem fazer o exame toxicológico no momento da renovação da habilitação. Então, não precisa renovar de 2 anos e meio em 2 anos e meio? Não. E se eu tenho categoria E, a minha categoria A e E, e A e I, todas as categorias, eu tenho que renovar de 2 anos e meio em 2 anos e meio, mesmo que eu não esteja conduzindo um veículo, mesmo assim. Mesmo que eu não tenha dirigindo um veículo articulado, ou um veículo coletivo, ou um veículo semi-articulado, eu tenho que renovar de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Isso. Querem fazer alguma pergunta, Juninho? Nesse caso, se eu tiver AI e não tiver atividade remunerada, não importa se você tem atividade remunerada ou não tem atividade remunerada, e se você não tem acima de 69 anos, você vai renovar de 2 anos e 2 anos e meio. Sim. Caso você não renove nesse período, você vai cometer uma infração de qual natureza? É uma infração gravíssima vezes 5.
Então, na hora de pagar a multa, aí é R$ 1.467. R$ 1.460. E além disso, Juninho, você vai ficar suspenso por 90 dias. Olha para você que é bem diferente, mas vai ficar suspenso ainda por 90 dias. E vai ser obrigado a fazer um curso de reciclagem. Então você que está nos vendo, né, e ouvindo, lembre que se você tem categoria C, D ou E, mesmo que não esteja escrito na habilitação, exerce atividade remunerada, tem que fazer o exame toxicológico Tem que fazer. de 2 anos e meio, 2 anos e meio, que seria 30 meses. Certo. Legal? Querem fazer mais alguma pergunta? Eu convido vocês a virem mais para frente, por favor, caso você queira. E deixa eu complementar. Sim. Mesmo que a pessoa não for pega por uma autoridade de trânsito com o toxicológico vencido, quando ela for renovar, ela vai tomar a multa, que é uma multa de balcão. Essa Isso multa não existe, mas... multa de balcão não existe esse termo. Mas ao renovar a habilitação, ele vai ter que ele vai tomar essa multa, que é multa relacionada à multa de balcão, porque ele não cumpriu o prazo de renovação do exame toxicológico. Vamos dar um exemplo. O meu exame toxicológico vence em 2021, janeiro de 2021. Se eu quiser antecipar o exame toxicológico, eu posso? Pode. Aí, mesmo quando eu for renovar a minha habilitação, eu vou renovar de quanto tempo? De 2 anos e meio a 2 anos e meio. O toxicológico. Entenderam ou não? Agora, a habilitação é outro fator. Sim. Entenderam? Legal. Vamos falar um pouquinho da competência da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem a competência de patrulhar e fiscalizar as rodovias e estradas federais. O DR apenas fiscaliza. A Polícia Rodoviária Federal patrulha e fiscaliza as rodovias e estradas federais. Isso. Legal? Ô Rafa, vamos falar sobre o processo de habilitação? Vamos. Então vamos lá. Para você que quer tirar a habilitação, quais são as primeiras habilitações? Categoria A, B ou AB simultâneo. Olha, presta atenção. Quais são as categorias iniciais? A, B e AB simultâneo. Já nós vamos falar sobre isso, hein? Preste atenção. Por que a Rafa agora não falou da ACC? Porque a CC ela não é uma categoria. É uma autorização. ACC não é uma categoria, é uma autorização. Isso. Então vamos falar sobre a categoria A ou B ou AB simultaneamente. Rafa, quais são os pré-requisitos para habilitar na categoria A ou B? Então vai ter que ser maior de 18 anos. Não é maior, é ter no mínimo. No mínimo 18 anos. Tem que ter no mínimo 18 anos. Saber ler e escrever. Sim. Não precisa comprovar a escolaridade, tem que saber ler e escrever. Se a pessoa sabe desenhar o nome dela e sabe ler algumas palavras, ela é considerada alfabetizada no Brasil. Tem que ter os documentos de RG e CPF. Sim. E tem que ser penalmente imputável na forma da lei. O que é ser penalmente imputado na forma da lei? Responder pelos atos. Pelos seus próprios atos. Isso. Então, uma pessoa que ela tem deficiência mental, no caso assim, ela não pode habilitar? Não, ela não pode. Tá vendo? Louco não pode tirar carteira? Não pode. Pode ser instrutor? Então vamos lá. Aí se cair na prova do Detran, quais são os condutores, quais são os candidatos a condutores de habilitação que não podem habilitar? São cegos. O cego, eu concordo, não tem como ele habilitar por enquanto. Mas até daqui a alguns dias já vai não precisar nem de motorista mais, né? Isso. Você vai digitar um aplicativo no seu veículo e ele vai te levar na porta lá, né? Os cegos não podem habilitar hoje. Não. Os menores de 18 anos. Menor de 18 anos não pode habilitar? Não pode. Mas pode votar? Pode. Pode escolher um presidente? Pode. Pode escolher um governador? Também. Pode escolher um prefeito? Sim. E um senador? Também. E um vereador? Também. Mas não pode habilitar. Pensa bem pra você ver, ele pode escolher um cara que vai governar o país durante 4 anos. Ele vai escolher um prefeito durante 4 anos. Já que você entrou nessa área agora de política, no caso, se eu não votar durante algumas eleições, eu consigo renovar a carteira? Sim, você consegue renovar. Agora vamos dar um exemplo.
eu conheço o teu fato da pessoa que você está falando. Vamos dar exemplo. Vamos supor que ele está em determinado país e não renovou a habilitação no período de 5 anos ou de 3 anos e meio. Ao voltar para o Brasil, ele é obrigado a fazer um curso de atualização. Não é um curso de reciclagem, é um curso de atualização que tem quantas horas aulas? 15 horas aula. Entendeu? Agora votar não justifica, não justifica. Eu acho engraçado, menor de 18 anos não pode habilitar, né? Não. Mas pode votar, né? Pode. Olha para você ver como o nosso país, ele precisa ver com outros olhos, porque hoje os adolescentes, eles já têm eles, quer que eu seja sincero, eles já têm mais habilidade com as pessoas de 18 anos. Eu conheço muitas pessoas que têm 16 anos e já conduz tratores de rodas ou tratores de esteiras. Aqui em Machado é uma cidade provinciana ainda, uma cidade agrícola. Eu conheço muitos até que conduzem veículos automotores, mas é errado. No momento agora não pode habilitar. Mesmo com a pessoa emancipada? Mesmo que seja emancipado, ele não pode habilitar. Eu, Marcos, eu marquei na autoescola. Eu sugeria, eu não sou nada, eu não sou político, eu não faço parte dessa classe. Amém. Mas caso eu fosse, eu levaria para o Congresso essa lei. A partir dos 18, a partir dos 16 anos, se a pessoa quisesse habilitar, ela poderia, mas desde que ela tornasse emancipado. Porque emancipada ela responderia dos seus próprios atos. Não é o pai que responderia, seria a própria pessoa. Entendeu? Eu acho que deveria. Menores de 18 anos, analfabetos, os cegos, os viciados em álcool e drogas, os selvagens e os sem documentos não podem habilitar. Eu acho muito louco isso aí. Entendeu? Mas eu estou aqui para passar a lei, eu não estou aqui para discutir com a lei. Eu acho alguns fatores errados. Por exemplo, sim, o analfabeto, ele não pode tirar carteira. Ele não está apto para tirar carteira. Não está apto para pegar um volante e dirigir. Não. Mas ele está apto para escolher um presidente? Sim. Ele está apto para escolher um prefeito? Também. Se dá uma nota de 200 para ele e falar que é de R$2, ele vai enganar ele? Não, engana não. Não engana, entendeu? Ele é analfabeto, não significa que ele seja incapaz. Eu acho que deveria ter uma prova para a pessoa dirigir, uma prova para a pessoa conduzir um veículo automotor, uma prova para semi-analfabeto ou para as pessoas de pouca instrução ou pouco nível intelectual. Acho que deveria ser uma prova diferenciada. Eu sou contra isso aí, mas não estou aí para ser contra, né? Esse sou pago apenas para passar a lei. Vamos lá. Assim que você tem 18 anos, tem RG e CPF, se é alfabetizado, se é penalmente imputável, aí cai uma pergunta na prova. Assim que você for aprovado na prova teórica, no exame teórico, ele poderá começar as aulas práticas. Para iniciar as aulas práticas, ele terá que ter o quê? A LADV. O que significa a LADV? Licença de aprendizagem da direção veicular. A LDV, ela é válida apenas com o instrutor, Isso. apenas junto com o RG e no veículo de aprendizagem, tá bom? Eu tenho LDV, eu vou apresentar para uma autoridade distante que eu estou treinando com meu irmão, com a minha irmã, com a minha tia, com a minha namorada, com o meu namorado. Eu posso. A LDV só tem validade com o instrutor, com RG e no perímetro urbano, no local determinado pelo Detran. Olha para você ver como a lei hein? A LDV eu classifico que é mais um imposto que eles criaram para arrecadação de dinheiro para o Estado. A LDV não deveria existir, porque nós instrutores somos credenciados, o veículo é licenciado e a autoescola tem alvará. Agora, por que o aluno tem que pagar a LDV apenas para poder fazer aula? Olha para você ver, é uma taxa que eles criaram para arrecadar dinheiro do povo. Olha para você ver que o Brasil, ele cria as leis
que beneficia o Estado Maior, entendeu? Eu não concordo com esse fato. Continuando, vamos lá. Vamos falar sobre, agora nós vamos falar sobre o curso teórico. O curso teórico tem quantas horas aulas? 45 horas aula. Dentro das 45 horas, tem quantas horas de legislação? São 18 de legislação. Direção defensiva. 16. Primeiros socorros. 4. Meio ambiente e cidadania. 4. E mecânica. 3. Tá, presta atenção. Olha a pergunta que pode cair na prova. Tudo bem? Se cair na prova para vocês, você pode interagir com a gente, mesmo estando filmado, tá? Caso caia na prova, quantas horas tem um curso de legislação? 18. Quantas horas tem um curso teórico? 45. Tá vendo? Olha que pegadinha. Curso teórico, 18. curso de legislação. 18. Teórico 46. Curso teórico, 45. cabaço. Quantas horas de legislação? 18. Direção defensiva. 16. Primeiros socorros. 4. Meio ambiente e cidadania. 4. E mecânica 3. 3. Eu com a Rafaela, a gente vive no coração, né, Rafaela? Um dando facada no outro. Isso. Então vamos lá, continuando na matéria, falando um pouquinho. Aulas práticas. Quantas aulas práticas são obrigadas à execução? São 20. 20 horas aulas práticas, no mínimo de 50 minutos. Isso. Aí eu pergunto para você, Rafa, é obrigado fazer aula hoje no perímetro noturno? Noturno não tem mais obrigatoriedade. Não tem mais obrigatoriedade. E graças a Deus caiu por terra o tal do simulador. Aquilo lá não servia para nada. Não servia para nada. As pessoas saíam com vertigem, com enjoo, vomitando. Não servia. Era diferente quando você trabalhava lá. Aí eu falo para você, não servia para nada. O simulador era 3 televisão, não sei se era de LCD ou de LED, e uma direção que não mostrava a realidade, e nem embreagem, e nem o acelerador, e nem o freio. Eu sei qual aqueles brinquedinhos que você põe no óculos. Não, aqueles brinquedinhos tá bem à frente do simulador, entendeu? Então não é obrigado mais o simulador, não é obrigado mais o simulador. Ô Rafael, vamos falar então. Caso o candidato seja reprovado, preste bem atenção, hein? Caso o candidato seja reprovado na prova teórica ou na prova prática, ele terá que esperar quantos dias para fazer novos exames? Não tem que esperar nada, imediatamente. Aí ó, pessoal, preste atenção, hein? Essa lei começou a partir do dia 12 de abril, 12 de abril a partir de meia-noite 1, começou a valer essa lei. Você que toma bomba ou é reprovado na prova teórica ou na prova prática, vocês não precisam mais esperar 15 dias. Vocês podem fazer exame na próxima banca que tiver, na próxima comissão organizadora do Detran que tiver. Claro que a comissão dos examinadores é coordenada por secretários, por examinadores e administrativo e o coordenador e o presidente, tá bom? Preste atenção que eu vou explicar para vocês. Toda vez que você for fazer um exame prático ou um exame teórico, você tem que chegar com 30 minutos de antecedência. Você tem que chegar com 30 minutos com antecedência. No caso do exame teórico, você tem que levar 2 canetas, sendo de cor azul ou preta. Você tem que levar o RG. Caso o seu RG esteja com a foto meio antiga, meio ultrapassada, tinha 12 anos, né? Eu tinha 9 anos, né? 6 anos. Não, aí você leva a RG e uma carteira de trabalho. Hoje a carteira de trabalho é digital. Ou leva um passaporte. Então você tem outros meios. Ou da entrada para vir outra habilitação, tá bom? Certo. Caso caia na prova, a prova teórica, qual o tempo de prova teórica? Temos 1 hora para 60 minutos. Isso. Seria 2 minutos por questão? Sim, são 30. Olha para você ver, são 30 questões. Quantas questões vai cair de legislação? 18. Direção defensiva. 5. Primeiros socorros. 3.
Meio ambiente, 2, mecânica, 2. Tá vendo? Da matéria de legislação, vai cair 3 placas, 18 menos 3 dá 15. Vai cair uma regra de circulação, dá 14. Vai cair um gesto do agente ou gesto do condutor, vai cair 2. E ou silvos. Então vai cair, na verdade, 12 questões de legislação. As placas são decorebas. As placas são decorebas. Você que nos está vendo agora pela aula presencial ou aula remota, lembre que essas aulas são... Vocês têm que decorar as placas de regulamentação, de advertência, auxiliares e atrativos turísticos e as placas também educativas. Não adianta, como que eu vou explicar a placa? Parada obrigatória. Aí a pessoa coloca o quê? Pare. Não é pare, é parada obrigatória. Quantos lados tem uma placa de parada obrigatória? São 8 lados. Qual a única sinalização, qual a única placas que determina uma lei e uma proibição? São as placas de regulamentação. Qual a única placa que dá multa? As de regulamentação. A placa de advertência dá multa? Não. Curva acentuada à direita. Se eu quiser virar para a esquerda, eu posso? Pode. Eu vou morrer, né? Vai. Mas eu vou morrer. Mas ela é uma placa de advertência. Ela adverte um perigo existente no local. Entenderam? Vamos lá, continuando falando um pouquinho mais sobre o processo de habilitação. Ô, Rafaela, o que significa ACC? ACC é autorização para conduzir ciclomotores. Repete, por favor. ACC vai ser autorização para conduzir ciclomotores. O que é um ciclomotor? São veículos de 2 ou 3 rodas, mas ele tem 50 cilindradas e faz 50 km por hora. Tá, um ciclomotor é um similar de uma motocicleta. Ele pode ser de 2 ou 3 rodas motorizados e eles não poderão trafegar na onde? Eles não podem trafegar nas rodovias e nas vias de trânsito rápido. E se cair no singular, onde ele não pode trafegar? Aí vai ser nas vias de trânsito rápido. Isso cai na prova, hein? Os ciclomotores não podem trafegar na via de trânsito rápido e eles não poderão trafegar nas vias de trânsito rápido e rodovias. Tá bom? A categoria B, ela transporta quantos lugares? 9 lugares. 9 lugares. Isso, são 8 passageiros fora o condutor do veículo. Ó, presta atenção, hein? Quantas pessoas? São 9 pessoas. E passageiros? 8 passageiros fora o condutor. Que dá 9. Que dá 9 Quantos mil quilos? Até 3.500 quilos. Presta atenção que é uma pergunta de prova que eu vou passar para vocês, hein? Presta atenção. Você que está vendo a nossa através da aula remota e está vendo agora ao vivo também. Preste atenção. Qual o único veículo que é uma exceção que pode se transportar com a letra B de bola? É o veículo motor casa. Ele tem 6.000 quilos. Olha, de novo. O veículo motor casa ele tem 6.000 quilos e a gente pode conduzir com a categoria B. Presta atenção em matéria de prova, hein? Qual o único veículo que tem 6.000 quilos que pode ser transportado com a letra B de bola? É o veículo motor casa. Por que tem essa exceção? Só esse? Porque eles acharam que é um veículo que não transporta carga, só passageiro. Mas o próprio veículo pode atingir até 6.000 quilos. E a categoria B, ela só pode transportar até 3.500 quilos. E o motor casa é considerado tipo um caminhão trailer, que tem uma casa montada. Eles falam que com a categoria B, pode transportar esse motor casa. E cai essa pergunta na prova. Cai muito essa pergunta na prova. Rafa, para me habilitar na categoria C, C de cavalo, o que eu preciso? 1 ano de B. 1 ano de B. O que mais? E nesse período que a gente vai fazer a mudança de categoria, não pode ter nenhuma infração grave, gravíssima ou 2 médias. Ou 2 médias. Repete para mim. Então, na categoria C, quando a gente for fazer a Não mudança... podem cometer infração de natureza... Gravíssima, grave ou 2 médias, no período de 12 meses. É apenas a categoria C. Preste atenção, hein? Você que está nos vendo e ouvindo. A categoria C, para obter ela, em um período de 1 ano,
vocês não poderão cometer multa gravíssima ou grave ou duas médias no período de um ano. E atenção, qual a diferença da C para B, Rafa? A B, ela vai transportar até 3.500 quilos. Na categoria C, transporta até 3.500 quilos e passa até 6.000 quilos. Tá, e o veículo? É pergunta que cai na prova, hein? O veículo para habilitar na categoria C, o veículo para fazer exame na categoria C, deverá apresentar o quê? 6.000 quilos ou 6 toneladas. Caiu isso na prova, hein? O veículo, na hora do exame, para a categoria C, deverá apresentar o quê? 6.000 quilos ou 6 toneladas. Ó, essa é pergunta de prova, hein? Com a C, eu posso conduzir a B? Pode? Com a C, eu posso conduzir a A? Não, aí não pode. E nem a ACC? Também não. Legal. Vamos falar sobre a categoria D de dado? Vamos lá. A categoria D de dado é conhecida como categoria de passageiro. Assim, não é uma resposta certa, completamente certa, mas é para o pessoal entender. Se eu quiser dirigir um veículo que transporte acima de 9 lugares, sem ser a categoria E de escola, eu tenho que ter a categoria D de dado. Isso. Para habilitar na categoria D de dado, eu tenho que ter no mínimo 2 anos de B de bola para ir para D. Isso. Ou 1 ano de C para ir para D. E atenção, preste atenção, a categoria D e a letra E, categoria D e E, são as únicas categorias que exigem no mínimo quantos anos de idade? 21 anos. Agora fale um pouquinho para habilitar na categoria D de dado para mim. Na categoria D de dado, nos últimos, quando a gente vai fazer a mudança, o que a gente não pode ter de infração é mais de uma infração gravíssima. Então, apenas com uma infração gravíssima, eu posso habilitar na categoria D de dado? Uma gravíssima pode. E mais de uma gravíssima? Mais de uma não E consegue. grave eu posso? Grave também. Médio eu posso? Pode. Viu? A C não. A D pode. A D pode. Tá vendo? E para habilitar na categoria D de dado, o que o veículo deve apresentar? Presta atenção, hein? Para habilitar na categoria D de dado, o veículo deverá apresentar o quê? No mínimo 20 lugares fora o condutor. 20 lugares fora o condutor. Isso. Legal, então seria um ônibus. Porque o ônibus é acima de 20 lugares e micro é até 20. Então, para você fazer exame na categoria D, terá que apresentar um veículo que tenha 20 lugares, fora o condutor, que dá 21, no mínimo acima de 20 lugares. Isso. Legal? Vamos lá, continuando. Para habilitar na categoria E de escola, o que eu preciso? Quais são os pré-requisitos? No mínimo 1 ano de C. 1 ano de C, Tem que ter os 21 anos. tem que ter os 21 anos completo, Não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima. não pode ter mais de uma infração gravíssima. Não, e o veículo tem que apresentar no articulado 6.000 quilos. Então, além de ser articulado o veículo, ele tem que apresentar 6.000 quilos Ou 6 toneladas. ou 6 toneladas. E tem que ter no mínimo 4 eixos. Isso cai na prova, hein? Com a categoria E de escola, eu posso conduzir todas as demais categorias? Não, Exceto quais? exceto A e a CC. Ó. Se perguntar quais, Exceto quais? A e a CC. Exceto qual? A. Rafa, para vocês, agora não é para Rafa. Qual categoria que o exame não é realizado em via pública? A. Quais categorias que o exame não são realizados em via pública? A e a CC. Muito bem. Para mim poder fazer exame na categoria A motocicleta deve apresentar quantas cilindradas? Acima de 120. Parabéns, acima de 120 cilindradas. Legal? Continuando. Rafa, quando você colhe a sua biometria, aqueles dados do banco biométrico, onde fica arquivado a sua biometria? No banco de dados da Polícia Federal. Legal. Então, não adianta burlar. Se você burla essa lei, uma hora você vai ser pego e pode ser até preso por falsificação ideológica. Tá bom, gente? Não pode burlar.
Vamos falar um pouquinho agora, um pouquinho sobre a categoria E. A categoria E é para veículos articulados que tenha acima de 3.500 quilos. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que aqui é um veículo. Isso aqui é um reboque. Ó, o reboque está articulado, olha. Se ajuntar o veículo e o reboque, que é 3.500 quilos, eu posso transportar com a letra B? Pode. Com a letra C? Pode. D? Também. E se transportar o veículo e a articulação deu 3.501 quilos? Aí tem que ser com a categoria E. Não pode ser com a C e não pode ser com a D. Tem que ser com a categoria E. É de escola. Entenderam ou não? Entendi. Legal, legal. Querem fazer alguma pergunta? A Rafa agora vai explicar para vocês a diferença de adição de categoria e tirando as duas categorias simultaneamente. Preste atenção que isso é um show agora que ela vai dar. Vai lá, Rafa. Na adição de categoria, a gente vai fazer 15 horas aula prática, certo? Quando vai tirar O que é adição? Explica para eles o que é adição. Adição é quando eu tenho a categoria A e vou adicionar B, ou eu tenho a B e vou adicionar A. Isso é É uma adição. soma. É uma soma. Isso. Ah. Agora, quando eu vou fazer A, B simultânea, aí as aulas... É quando eu vou dar início na categoria A ou na categoria B, é simultaneamente, né? Simultaneamente. Aí o que nós temos que fazer? Aí na parte prática, a gente faz 20 aulas práticas de cada categoria. Aí vai ser 20 horas aulas práticas de cada categoria, né? Isso. Então vamos dar um exemplo. Adição, eu tenho a A, vou tirar a B, é a adição. Agora, se eu vou tirar as duas categorias juntas ao mesmo tempo, é 20 horas aulas. Entendeu ou não? Para fazer as duas categorias juntas, são 20 horas aulas. E para fazer adição, são 15 horas aulas. E mudança, Rafa? Na mudança, quando eu tenho a B, vou para C, eu tenho a C, vou para D, eu D, vou para E. Isso chama mudança. Mudança. Quantas aulas que são obrigadas? Aí é obrigatório 20 horas aula. Entenderam? Querem fazer alguma pergunta? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu estou fazendo a categoria simultaneamente, A e B. Eu tirei a categoria B primeiro. Aí, a categoria vem a categoria B, ou enquanto eu não tirar a categoria A, não vem? Se você deu início no processo para fazer simultâneo, enquanto você não for aprovado nas duas categorias, não vem o documento de habilitação. Ó, repete. Quando a gente dá entrada simultaneamente para fazer o processo AB simultâneo, enquanto não for aprovado na parte prática, nas duas categorias não vem o documento. Isso é matéria de prova, hein? Legal? Querem fazer alguma pergunta? Não. Não? Então vamos lá. Ô Rafaela, caso venha cair na prova do Detran, o telefone tá dando esse tilt aí? Caso venha cair na prova do Detran, quais são as categorias que são obrigadas a fazer exame toxicológico? As categorias C, D ou E. Quem não pode habilitar? Fala pra mim, Juninho. São 6 itens. 7. 6 itens. Os cegos, os alienados, Alienato. os parentes da Rafaela. Aí, ó. Quem mais? Não lembro certinho. Quem mais? Analfabetos, selvagens. Sim. Ó. Mas não falei nada, hein? Os viciados em quê? Álcool e droga. Viciado em videogame pode habilitar, viu? O que mais? Já deu 6, né? Tá. Qual que é o nome dela mesmo? Eliane. Se cair na prova do Detran, onde fica arquivados os seus dados biométricos? Muito bem. Suzanzinho, caso o senhor queira responder, fique à vontade. Você também, tá? As categorias são A, B, C, D e E. Qual que é chamado de autorização?
ACC. É ACC. Ela como? Ela na primeira aula. O que significa ACC? ACC, não sei. O que significa ACC? Qual é o seu nome? Arielle. Arielle. O que significa ACC? Autorização para conduzir ciclomotores. Isso. Juninho, onde o ciclomotor não pode trafegar? As vias rápidas. Vias de trânsito rápido. Legal. Ó, tudo que eu tô falando eu vou perguntar de novo, tá bom? Caso caia na prova, quantas horas, Eliane, tem um curso teórico? Quantas horas? 40 aí? Não, Quantas horas tem um curso teórico? 45? É? E de legislação, quantas horas tem um curso de legislação? Eu não sei tudo. Quantas horas tem um curso de legislação? 18. Quantos? 18? 18? Ele faz maldade. É 18. Quantas horas tem um curso teórico? 45. Tá bom. O que significa BINCO? O banco lá dos condutores lá, né? Base de Índice Nacional de Condutores. O que significa RENACH? Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Isso, o Registro Nacional de Condutores Habilitados. O que significa RENAVAN? Para você, Registro Nacional de Veículos Automotores. Onde se paga o RENAVAN? No banco. No banco. Legal, legal, legal. Eu quero ver se vocês estão prestando bastante atenção. Dirigir usando o celular é infração de qual natureza? É gravíssima. É gravíssima. Deixar de manter a distância do veículo da frente ao conduzir um veículo automotor É grave. é grave. Agora vamos ver se você lembra. Ah, não, lá vem ele. Estacionar a menos de 5 metros das esquinas, veículos pequenos, é infração de qual natureza? É média. Amém? É infração média. É infração média. Agora para o senhor, deixar de manter a distância do ciclista de segurança é infração que tipo? Gravíssima. Gravíssima. Conduzir sem cinto, Arielle mesmo, né? Arielle, de conduzir sem cinto no banco de trás, que infração que você acha que é? Grave. E no banco da frente? Gravíssimo. Todas as duas são graves. As duas são graves. Todas as duas são graves. O senhor, Juninho, quando é permitido transportar menor de 10 anos no banco da frente? Caso de caminhonete, né? Caminhonete, ele tá afiado, né? Ele finge que tá viajando só para perguntar para ele, né, cara? Tá bom, hein? Então vamos lá. Para, Eliane. Tá com medo. Eu tô boiando. Calma aí. Qual o telefone de emergência, Zezinho? Qual o telefone de emergência? O 90. Qual o telefone do SAMU? O 92. E o telefone do resgate? Resgate é corpo de bombeiro, tá, pessoal? 193. E cai na prova esse telefone, tá bom? Qual o telefone de emergência, classe? Fala, gente. Qual o telefone do SAMU? 92. Qual o telefone do corpo de bombeiro? 93. Qual o telefone da Autoescola Machado? 3295-5151. Uma ótima ideia. Rafaela, vamos falar um pouquinho sobre classificação dos veículos. Isso cai muito na prova, tá, gente? Olha, como classifica os veículos? Tração, espécie e categoria. Tração é que faz ele se mover. Quais são as trações? Automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque e semi-reboque. São 6. Repita para mim, por favor. Automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque e semi-reboque. Agora eu pergunto para você, se cair na prova assim para vocês, reboque e semi-reboque, está relacionado ao quê? A tração, a espécie ou a categoria? Tração. Tração. Agora quais são as espécies? São 7.
passageiro, carga, misto, coleção, competição, tração e especial. e especiais. Agora, quais são as categorias? São 9. Você sabe as 9? Oficial, Não, vamos lá. Particular, vai contando o dedo. Vai lá. Particular, aluguel, oficial, representação diplomática, do representante, do fabricante, de experiência e de aprendizagem. Deu 9? deu. Eu. Aí se cai na prova para você, aluguel, eu estou referindo ao quê? Categoria Tração, vai ser espécie. Tração é o quê? espécie, Competição, vai ser espécie, elétrico. vai ser tração. Muito bem, Rafa. Você está prontinha para fazer a prova. Vamos lá, continuando na matéria para a gente desenvolver. Então, essa é a matéria. Se vocês quiserem, está na qual página? Página 13. Na página 13, pode colocar um P de prova. Se eu fizer 30, eu ganho uma aula prática. E aquele aluno que atingir 30 pontos na aula prática, na prova teórica, desculpa, vai ganhar uma aula prática, tá? Ó, tá gravado, hein? E tá valendo, hein? O aluno que atingir 30 pontos na prova teórica, ele vai ganhar uma aula prática no 0800. Show de bola, hein? Show de bola. Então, como classifica os veículos? Tração, espécie e categoria. Pode cair essa pergunta na prova? Pode. Pode. Mas vai cair mais ou menos assim, ó. Reboque, semi-reboque. Tração.